O Papa Francisco lançou a exortação apostólica Laudate Deum, um apelo à crise climática que o planeta enfrenta. Vamos saber mais detalhes dessa mensagem do Santo Padre agora nessa entrevista. No início deste mês de outubro, o Papa Francisco publicou uma nova carta chamada Laudate Deum, onde ele faz um novo apelo para os cuidados com o meio ambiente. Para falarmos então sobre essa carta, compreendermos melhor sobre ela, nós vamos conversar agora com o Frei Santos, ele que é frade capuchinho. Frei, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos, é um prazer recebê-lo aqui. Também é um prazer para mim estar aqui. Se eu puder ser útil nas respostas, no entendimento desse importante documento, estou à disposição. Frei, comece explicando para a gente então o que é a carta Laudate Deum. Bom, a exortação apostólica Laudate Deum, ela dá como que quase a sequência da encíclica Laudato Si. A novidade, talvez, nesse documento, completando a Laudato Si, é porque o Papa Francisco, 8 anos após a publicação da Laudato Si, se preocupa porque aquilo que ele propôs não deram atenção. E ele acha que pouco progresso foi feito no sentido do alerta que ele fez sobre a grave questão climática, né? Por isso ele publica essa encíclica quase como que assim, eu diria, preocupado porque não está dando atenção a um problema que é de interesse de toda a humanidade, né? Aí ele se vê preocupado e escreve esse documento. É uma exortação apostólica, que é diferente da encíclica, né? A encíclica, digamos assim, ela é um escrito mais para dentro da igreja. Agora ele escreve para as pessoas de boa vontade, até de outras religiões, chamando a atenção desse fato comum. É interessante que lá pelas tantas o Papa chama a atenção de que esta não é uma questão ideológica, mas é uma questão grave, né, que atinge toda a humanidade, que todos devem ficar atentos e dar a devida atenção. Frei, qual é a diferença da Laudato Si para a Laudate Deum? Bom, a Laudato Si é mais ampla, né? E dedica um capítulo especial à questão climática. Essa, especificamente, o Papa, em 73 números, trata dessa questão da crise ambiental, sobretudo do clima, né? Das mudanças do clima, e chama atenção para as soluções. O Papa até mostra no documento um certo descrédito ou desconfiança, ou não muito a confiança nos organismos internacionais. Ele até lá pelas tantas chama a atenção que talvez as soluções possam vir de baixo para cima. Na verdade, o Papa convoca as pessoas, os cristãos, a fazerem uma certa pressão para que os grandes, né, e os organismos internacionais tomem providência. Até o Papa diz lá pelas tantas que quando se quer, se encontra a solução, mas ele sente uma certa leniência, né? Uma certa, como que corpo mole em se buscar uma solução para algo que é tão grave, né? E qual é o papel de nós cristãos em meio a essas crises climáticas? Bom, o Papa convoca todo mundo para ficar atento a essa questão climática. Ele chama a atenção de um fato interessante, que o mundo, né, está imbuído de um princípio que ele chama tecnocrático, né, em que se leva muito mais em conta o poder da tecnologia, o poder do dinheiro, e em detrimento da pessoa humana, evidente, da conservação ambiental. O Papa é interessante que lá pelas tantas ele até diz que existe algumas, eu diria, fake news, que impedem soluções mais drásticas, mais urgentes e mais pontuais. Como, por exemplo, o argumento de que são os pobres que são responsáveis pela poluição e pelo aumento da temperatura, que se a gente apostar em energias renováveis causaria desemprego, e isso causa um certo pânico. Então o Papa chama a atenção disso. E ele convoca as pessoas de boa vontade para tocar nesse assunto. Ele dá vários dados para mostrar que a gente está num processo de degradação ambiental, de aumento do clima, que a gente pode chegar num ponto que não tem mais retorno. Ele até diz assim claramente que é possível que, se a gente der uma parada agora e passar a agir diferente, a gente não vai mais voltar. A gente vai consertar no mínimo daqui para frente para que não piore o que está, né? Eu diria assim que o Papa, se a gente não ler com atenção, ele até pode estar assim quase num tom apocalíptico, mas não é não.
ele quer chamar a atenção para a gravidade da questão. Frei, e por que esta é uma pauta tão importante para a nossa Igreja Católica? Porque diz respeito à vida e diz respeito à conservação da Terra, né, do planeta. Se a gente for bem atento, o Papa Francisco está sendo coerente com o pensamento dele. Já na Fratelli Tutti, ele dizia assim, que a gente sonhar com um mundo mais unido, em que todos possam ser irmãos, independente até mesmo do credo, ou da posição, do lugar onde está, é um sonho tão bonito que todos nós devemos cultivar no coração. Por quê? Diz o Papa. Nós estamos como que num barco comum. Somos membros da mesma carne, né? Então devemos nos unir para criar a fraternidade e a amizade social. Aplicado isso à questão climática, essa é a preocupação, né? Nós temos uma casa comum, o Papa chama a atenção disso. Devemos nos convencer, diz lá pelas tantas, que a visão cristã hoje deve ser alimentada, até ele chama assim, de antropologia situada. Quer dizer, a gente olhar para nós não como se fôssemos o centro de tudo, né, mas em conexão com os outros seres, para que haja então essa comunhão entre todas as criaturas. E o Papa diz algo tão curioso, que se a gente pensar que nós somos uma grande família, no qual o homem está junto, mas também a natureza, as plantas, os animais, uma devastação que acontecer, diz o Papa, é como se fosse uma ferida que atingisse todo o corpo, né? Por isso ele dá esse caráter abrangente a essa temática. Também, se a gente for olhar, o Papa está sendo coerente com aquilo que o Evangelho diz, né? Que a gente deve amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? E, portanto, o amor a Deus e ao próximo estão em conexão. Então, cuidar da natureza é pensar no outro, né? Ele até usou uma expressão bonita, que os pais deveriam pensar que, cuidando da natureza, estão preparando o mundo para seus filhos e netos, coisa que a gente, às vezes, não pensa, né? Há pessoas que fazem objeção ao Papa Francisco por conta dessa postura dele muito clara em defesa da vida, da natureza. Num certo lugar, diz que alguém até disse assim, que o Papa, em vez de se preocupar com árvore, deveria se preocupar com almas, né? Então, as duas coisas devem ser correlacionadas, porque se não houver árvores, não há natureza, não há planeta, não há vida, não há também como se falar de almas, né? Então, a coisa está, de maneira simplória, a gente pode dizer que está interligada uma coisa com a outra. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.